em modo especial ao Dom Liro, que é o nosso bispo da Diocese de Santo Ângelo, ao Padre Cassiano e aos demais padres, infelizmente não conseguiram se colocar aqui presente, né, devido aos compromissos, e a todas as coordenadoras paroquiais, e a todos que estão nos assistindo e os que nos irão assistir, porque vai ficar gravada, já está sendo gravado, né, este evento de hoje, que é a formação da Pastoral da Saúde. Primeiro momento vai ser a assembleia, com formação, com a palestra do professor Bruno Severo Gomes, e no segundo momento nós vamos sair desse link aqui e vamos entrar no segundo link os padres que estão aqui, e o bispo, e as coordenadoras paroquiais. Sejam todos bem-vindos e vamos começar iniciando com a espiritualidade. Então, muito bom dia para todos que estão participando neste encontro, mesmo que seja virtual, né? Mas de suma importância dentro da caminhada da Pastoral da Saúde, ou seja, Assembleia Eletiva. Queremos realizar este momento de espiritualidade, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine em nossos trabalhos do dia de hoje e também nos ajude na escolha da nova coordenação, que possa desempenhar um bom trabalho junto com as demais pessoas que integram esta pastoral e tantas outras também. Por isso, nós vamos dar sequência com o canto que traz como mensagem: caminhar com razão, eis na vida uma lição, e sorrir e cantar, e ao mundo a Deus levar. Todo dia eu encontro muita gente que vai e que vem, o que pensa, o que vive, o que sente, eu não sei se o sabe alguém. Caminhar com razão, eis na vida uma lição, e sorrir e cantar, e o mundo a Deus levar. Tenho pena de quem anda pela vida sem ter pra quê. É jornada que se vê quase perdida, quando há tanto que aprender. Caminhar com razão, eis na vida uma lição, e sorrir e cantar, e o mundo a Deus levar. Queremos invocar a Trindade Santa para abençoar este encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a bênção do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a Igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma. É um templo construído para a oração e a piedade, ou seja, um lugar sagrado. E tendo essa data por comemoração no dia de hoje, o Evangelho relata aquele episódio onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, pois estavam desviando o objetivo da casa de oração. Infelizmente, ainda hoje são muitos os espertos que atraem grande número de pessoas para seus templos, na intenção de comercializar a fé das pessoas. Essa atitude, além de prejudicar a fé das pessoas, complica no quesito saúde, pois são atraídas pelas curas milagrosas,
as quais causam danos sérios aos atingidos. Jesus mostra que não devemos aceitar situações que corrompem e destroem a vida por excelência. Se caso for necessário ser enérgico para defender a vida frágil e manter o projeto de Deus no caminho certo, deve-se tomar as devidas providências. Claro que eu não digo que precisamos usar da agressão física, mas ajudar as pessoas no diálogo, na orientação, para que não caiam em ciladas e conversas de charlatões. É nosso dever de cristão ajudar nossos irmãos e irmãs a crescer e viver bem, sem falsas promessas, nem tampouco se aproveitar da inocência, da carência e da fé das pessoas. Afinal, o ser humano é verdadeiro templo de Deus, o qual precisa ser respeitado sempre. Sejamos nós portadores da palavra que realmente liberta e promove a vida e a vida em plenitude. Amém. Convido você, meu irmão, minha irmã, para nesse momento nós rezarmos esta prece que nos faz irmãos na fé, pedindo que Deus sempre nos conceda força e persistência no caminho, no discipulado de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa vida deve ter um rumo certo, o céu além. Cada passo nos conduz dele mais perto, mas aqui é céu também. Caminhar com razão, eis na vida uma lição, e sorrir e cantar, e o mundo a Deus levar. Peço então agora para que o nosso bispo possa nos conceder a bênção neste momento de espiritualidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, dos Santos Mares das Missões, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A paz esteja com todos vocês. Amém. Então, quero novamente dar as boas-vindas a todos que estão presentes neste encontro, nessa Assembleia Eletiva com formação diocesana da Pastoral da Saúde, da Diocese de Santo Ângelo. Quero dar as boas-vindas a todos, então, e em modo especial ao Dom Liro e ao Padre Cassiano, ao Padre Maurício Gris, que está nos auxiliando na transmissão desse evento, e também a todos que irão nos assistir daqui a uns minutos, que ficará gravado este evento. Eu quero agradecer ao Padre Maurício, porque ele ter nos cedido a conta dele para fazermos essa transmissão. E graças à intervenção, né,
do nosso coordenador nacional da Pastoral da Saúde, Alex, o qual eu solicitei a ele esse auxílio, e aí ele entrou em contato com o Padre Maurício, que se dispôs a estar hoje aqui presente para fazer essa transmissão. Eu quero agradecer de coração ao Padre Maurício, em nome da Pastoral da Saúde, em nome da coordenação diocesana da Pastoral da Saúde e os demais agentes da Pastoral da Saúde. Então, hoje, também quero dar as boas-vindas ao professor Bruno Severo Gomes, que vai hoje nos assessorar com a sua palestra, cujo tema é liderança servidora na igreja, uma prática de amor e responsabilidade. Mas antes disso, eu quero apresentar aqui a formação do nosso assessor. Ele é microbiologista e psicanalista, desculpa. É graduado em Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Filosofia, Teologia, História e Artes Visuais e Pedagogia. Tem especialização em análises clínicas, psicopedagogia, sexualidade humana, psicologia do esporte e inteligência emocional. Tem mestrado em micologia, doutorado em microbiologia, pós-doutorado em medicina. Ele atua como coordenador da palhaçoterapia do Hospital das Clínicas, é membro do Núcleo de Humanização e Saúde do Hospital de Caridade da Universidade Federal de Pernambuco. Também é professor desta universidade e assessor da Pastoral da Saúde da CNBB na área da humanização da saúde, em saúde, coordenador do Espaço de Inteligência Emocional e Psicopedagogia no Centro de Biociências desta universidade. É membro do Conselho Social da Universidade Federal de Pernambuco, professor de várias disciplinas para cursos de graduação e pós-graduação, entre elas a felicidade, humanização em saúde e pedagogia hospitalar. Seja bem-vindo, professor Bruno, e deixo com o senhor agora a sua fala. Passo para o senhor a sua fala. Primeiramente, né, bom dia. O som tá ok? Tá. Primeiramente, bom dia. E a segunda, né, palavra é gratidão. Gratidão pelo convite, gratidão por vocês me convidarem para um momento, né, tão importante, um momento tão especial. Eu acredito que essas reuniões, esses momentos que nós estamos realizando virtualmente, mostra muito do espírito da igreja. Nós estamos distantes fisicamente nesse momento, mas próximos afetivamente, né? Na comunhão. Então, eu fico feliz por vocês me convidarem para esse momento. A gente fica muito engrandecido, né? Então, aqui de Recife, né? Aqui de Recife, né? Um solzão aqui em Recife, né? A última vez que eu fui para a terra, né, de vocês foi em dezembro de 2019, antes da pandemia, né? E sempre que eu fui para Porto Alegre, e toda vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, né, eu volto para casa muito feliz, né, pelo acolhimento de todo mundo. Então, fico feliz. E fiquei feliz, né, quando fui convidado para falar, que eu acredito que foi alguma formação, né, que a gente falou da Pastoral da Saúde Nacional. Nacional, né, com o nosso amigo Alex, e sobre essa questão, né, da responsabilidade, do serviço, do amor, né, da liderança na igreja. Então, agradeço, né, e quero também aqui, né, fazer minha saudação, né, a Dom Liro, né, sua bênção, né, a Padre Cassiano e todos os sacerdotes, né, que estão presentes, todos os irmãos aqui em Cristo. Já vi Padre Cassiano aí tomando chimarrão. Olha aí o chimarrão. Né? E
a todos os irmãos aqui em Cristo, né, que nesse momento eu não me sinto só, né? Eu não me sinto sozinho falando para o computador, né? Tem gente que diz que fica, estamos falando para uma câmera. Não. Eu acho que, como a gente diz aqui em Recife, Deus é muito sabido, né? Deus é tão sabido, que ele nos deu toda essa questão da inteligência para a gente fazer tanta coisa no momento de adversidade que nós estamos vivendo. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre essa responsabilidade, sobre o nosso papel, o que é que eu posso fazer, ou o que é que eu estou deixando de fazer. Né? A última coisa que eu quero aqui é que a gente comece assim, eita, né? Sair daqui se sentindo bem. Eu não queria que todo mundo saísse daqui se sentindo, eu estou muito bem. Eu quero que a gente, depois desse momento, né, que nós vamos bater esse papo, que a gente, cada um saia um pouco inquieto, pensativo, né? E aí, o que é que eu posso fazer? Eu sempre digo que Deus dá muitos dons e talentos, né? E que a gente acaba escondendo isso para o serviço dele, né? Como a gente também diz aqui em Recife, né, em Pernambuco, muitas vezes a gente faz o papel de pirangueiro. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Pirangueiro é a pessoa, né, que, como a gente diz também, mão fechada, né? A pessoa não quer partilhar. E não tem como você não ser da igreja e não partilhar, né? E principalmente aquilo que é dado para você de graça, né? Pela graça, que são os nossos dons. Então, que você saia inquieto, que você saia pensativo, que você saia sensibilizado, né, de tudo isso que a gente vai comentar aqui, tá certo? Então, essa é a tarefa de casa. Tem tarefa de casa depois dessa nossa fala. Então, e qualquer dúvida, né, esclarecimento, crítica, sugestão, vocês podem também falar, tem um acompanhamento aqui no chat também, para a gente sempre fazer essa questão se tornar bem interativa. E quem sabe no futuro, né, no futuro próximo, né, com a graça de Deus, a pandemia passando, todo mundo fazendo aí o seu papel, né, nessa caminhada da pandemia, a gente possa, em algum momento, a gente fazer uma coisa que a gente não pode fazer aqui agora, que é o abraço. A gente não pode se abraçar, uma coisa que é tão significativa para a gente, o abraço. Então, que no futuro próximo a gente tenha, né, essa felicidade de poder se abraçar. E como foi dito, aqui na Universidade Federal, eu sou professor de várias disciplinas, né, e algumas, né, essas que foram citadas, eu acredito que, por um momento, são as mais relevantes, porque eu dou muita aula falando de doença. Muita aula falando de doença. Né? Chegou um momento assim que eu disse, eu não quero só falar de doença, não. Né? Eu quero falar da saúde. Então, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de humanização, né, que tem uma relação muito grande com o serviço, né, o ser agente de pastoral, a gente está falando de saúde. Então, nós somos pastoral de quê, gente? Da saúde. Nós não somos pastoral da doença. Então, a gente vai ver o quanto é importante. Aí, a primeira dica que eu vou falar para a gente sempre conversar sobre liderança, a primeira pessoa que eu tenho que cuidar, a primeira pessoa que eu tenho que acolher, sou eu mesmo. Sabe aquela frase, cuidar de quem cuida? Eu não posso fazer o bem para o outro se eu não faço o bem para mim mesmo. Então, a gente vai falar muito disso também, tá certo? Dentro do contexto da pandemia, sempre a gente vai fazer essa ligação, porque não tem como a gente falar de qualquer coisa no momento que nós estamos vivendo sem perceber que ainda nós estamos vivendo, nós estamos vencendo, né? Estamos vencendo, né? Mas ainda estamos no momento de pandemia, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem também, né, ir fazendo aí as considerações. Sempre que eu coloco para falar de liderança, de responsabilidade, né, do nosso papel como um membro, né, efetivo aí, né, do corpo, né, da igreja, eu sempre pergunto muito para as pessoas, inicialmente, para fazer uma análise pessoal. O que é que eu estou fazendo e o que é que eu posso fazer a mais, né, pelo serviço da igreja. Sempre eu faço muito essa pergunta. Em tudo na vida, né? Sempre que a gente vai fazer algo, eu sempre gosto de enfatizar isso. O que é que eu estou fazendo e o que é que eu posso fazer a mais? O que é que eu posso me doar? O que é que eu posso contribuir? Até o que é que eu posso ensinar. Então, até no momento que você está num papel de liderança,
o líder, né? Ser líder é diferente de ser chefe, né? E tem um monte de chefe por aí. Não sei se vocês, né? O chefe do trabalho, o chefe não sei da onde, né? Sempre a gente tem chefes, mas líderes, nós temos poucos líderes, né? E eu sempre quero colocar aqui como exemplo de liderança o próprio Jesus. Então, vocês vão observar que em vários momentos eu vou citar vários trechos, né, indicando e mostrando de forma didática, né, como Jesus é didático. Acho que o maior professor que já existiu aqui na Terra foi Jesus. Né? E olha que ele ensinava sem recursos, né, minha gente? Ele não tinha, né, tecnologia, né? Bastava ter um chão, assim, uma terrinha que ele ia lá e fazia, né, o que ele achava necessário para ensinar o povo. Ele não tinha microfone, né, ele não tinha carro de som, ele não tinha trio elétrico, né, ele não tinha tanta coisa, ele não tinha sala de aula. A sala de aula dele era a maior sala de aula que pode existir, que era o mundo, né, então era o ar livre. E ele não deixava de levar a informação. E ele não deixava de ensinar para o outro e que aquele outro passasse para outra e outra e outra pessoa. Ele fazia o papel de líder, né? E as pessoas que estavam com ele, como liderados, né, faziam o papel também de liderados. E a partir do momento que cada um aqui vivenciou, né, vivencia a fé e percebeu tudo aquilo, né, da trajetória de Jesus, né, a paixão, morte e ressurreição, de cada um aqui foi chamado para fazer o seu papel como cristão, você está fazendo o papel de liderado. Mas o liderado que, nesse momento, pode e deve se transformar em líder. Porque foi essa a tarefa de casa que ele deixou para a gente. Né? Ele não só ensinou para que entrasse por uma orelha e saísse pela outra, mas que cada um aqui, né, eu estou na minha diocese, né? Estou aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, né? Tenho a minha paróquia. Então, cada um no seu local, né, faz algo que Jesus ensinou. Planta sementes e colhe frutos daquilo que ele ensinou. Então, é muito importante sempre a gente perceber, né, essa questão didática de Jesus, do grande líder, para cada um aqui que é o liderado. Né? Então, a gente precisa, nesse momento, sempre perceber isso. Certo? Então, dentro desse contexto, eu gostaria de localizar todo mundo num momento histórico que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, reunião, né, remota, não sei se vocês, né, tem gente que já não está mais aguentando, né? Reunião remota, a gente quer se encontrar pessoalmente, né? O quanto foi difícil também a gente vivenciar a fé em um momento crítico, né, da pandemia, distante fisicamente da igreja, em que tantas pessoas mandavam até mensagem para mim, dizendo assim, Bruno, a igreja fechou. Lembra que na pandemia teve alguns momentos que a igreja, né, não podia receber os fiéis? Aí eu disse, gente, a igreja nunca fechou. A igreja nunca fechou. O que fechou foi o templo. A igreja não fecha. Né? E a gente tentou também ressignificar muitas vezes o templo fechado e a gente acabou fazendo da nossa casa, do nosso lar, a nossa igreja. Né? Claro que não vai ter, minha gente, não tem uma comparação. A gente, né, tem essa questão de ir ao encontro. Mas a gente não ressignificou? A gente ressignificou. Né? Me lembrou muitas vezes os antigos cristãos também, e que se reuniu também, né, em cavernas, né, minha gente? Né? Em catacumbas, né? E a gente começou a ressignificar e a gente começou a vivenciar a nossa fé na nossa casa. Então, a gente, através dessa ressignificação, a gente também aprendeu muita coisa. E eu sempre digo que a nossa espiritualidade cresceu muito na pandemia. Aí tem muita gente que diz assim que a gente está perdendo tempo por estar distante. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos investindo tempo. É uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, é que nós estamos investindo tempo, ninguém está perdendo tempo. Nós estamos investindo tempo para quando tudo isso passar, a gente voltar a fazer não igualmente o que a gente fazia. Porque eu não acredito em nova realidade. Eu não acredito num novo normal. Eu acredito numa nova realidade. Até porque o normal estava ruim, né, minha gente? Não sei se vocês concordam. O normal estava ruim. Então, nós vamos viver uma nova realidade.
eu acredito, eu preciso acreditar nisso, que nós vamos, depois da pandemia, ser pessoas diferentes. Eu não sou a mesma pessoa. Vamos ser pessoas mais humanas, mais justas, mais gratas, mais solidárias, né? E que valorizam muito mais o essencial. A gente começou a valorizar pequenos detalhes que a gente passava despercebido, né? O estar junto, por exemplo. Então, que cada um perceba, nesse momento, o momento que cada um está vivendo, certo? E é normal que cada um tenha algum dia que acorde e não se sinta bem, né? Tem alguém que acorda e não se sinta bem. Até na universidade tem muito estudante que manda mensagem para mim e diz isso: professor, hoje eu acordei, eu não estou bem. Aí eu digo, você está conversando com você mesmo? Lembra aquilo que eu falei? O agente de pastoral primeiro deve cuidar de si mesmo. E isso não é egoísmo. Não é egoísmo. Eu preciso cuidar de Bruno para Bruno estar bem, para Bruno fazer o bem. O que é que você está fazendo para você? Sabe uma coisa que muitas pessoas não estão fazendo? É a questão do autocuidado. Tem muita gente que manda mensagem para mim pelas redes sociais dizendo que está com dor de cabeça, está com uma sinusite. Aí diz, Bruno, eu acho que eu estou com Covid. Aí eu digo, a primeira coisa que eu pergunto, tu está bebendo água? Você está bebendo água? Aí a pessoa diz, realmente, eu não estou bebendo água como devia. Pois beba. A primeira coisa que você sente a partir do momento que você não bebe água corretamente é dor de cabeça. Então, muitas pessoas não estão olhando para si próprio. Como é que eu não cuido de mim, eu vou cuidar do outro? Teve uma vez também que eu vi uma pessoa que ela jantava, ela almoçava, assim, 10 minutos, correndo mesmo. Aí eu disse, gente, né, 10 minutos é o momento que você vai olhar para a comida, né, que você vai agradecer a comida. Eu acho que é uma coisa tão assim, né? Você comer, fazer todo esse processo em 5 minutos. Eu já vi gente comendo em 5 minutos. Aí eu disse, não faça isso, né? Aí a pessoa disse, mas é por conta, não dá tempo. Poxa, não dá tempo. Eu já vi pessoas que no corre-corre da vida, corria para todo canto, mas não corria ao próprio encontro. E eu sempre perguntava, por que você está fazendo isso? Porque tudo é mais importante do que a própria vida. Eu vi, né, pessoas que estavam negando o direito, é um direito que a gente tem, de fazer xixi, minha gente. Fazer xixi. Aí eu perguntava, por que você não foi fazer xixi? Porque eu não tenho tempo. Aí a pessoa se prendia para não ir fazer xixi. Aí eu vejo a que ponto nós chegamos no mundo de hoje. As pessoas correm para todo lugar, mas estão negando algo que é fisiológico, que é fazer xixi. Vê só. Que mundo é esse? Que corre-corre é esse que você não olha para você mesmo? Né? Então chegamos ao ponto de negar um direito natural, um direito fisiológico que nós temos, porque a gente corre para todo lugar e esquece da gente. Então está todo mundo muito abalado com tudo isso que está acontecendo. Então a gente começou a vivenciar coisas diferentes, né? Ficar distante de várias ações que a gente fazia, né? Por exemplo, agora mesmo na pandemia, muitas coisas que a gente estava fazendo, até com as pessoas em situação de rua, a gente deixou de fazer, ações no hospital, né? A Pastoral da Saúde também deixou de fazer presencialmente, a gente começou a trabalhar muito de forma virtual, e entre outras ações. Tudo isso gerou modificação. Algumas modificações, como, por exemplo, lavar a mão. Lavar a mão é uma coisa que todo mundo na Pastoral da Saúde faz, né? A gente tem que lavar a mão. Eu sempre digo que quando a gente faz uma visita pastoral, né, a gente tem que levar felicidade, não infecção, né? Então, sempre eu batia muito nessa tecla, gente, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão. Porque de uma enfermaria para outra, você pode levar infecção. E a gente começou a lavar a mão. Aí eu pergunto aqui a cada um, vocês lavavam a mão da mesma forma antes da pandemia? Não adianta mentir que Deus está vendo. Não adianta mentir. Muitas pessoas não lavavam a mão da mesma forma. Bruno, eu lavava. Não, gente. A gente está lavando de forma diferente a mão. Então, veja, é uma pequena modificação que a pandemia nos trouxe, positiva, né? Que é aquela questão da gente lembrar de lavar a mão. Né? Eu até brinco com os meus alunos dizendo assim, tinha gente que ia lavar a mão e fazia assim, 1, 2, 3, amém. Sabe aquela coisa, botava água na ponta do dedo e dizia que estava lavando a mão. E a gente reaprendeu a lavar a mão.
E a pandemia trouxe outra coisa para a gente também, que foi o temido isolamento social. Se tem alguém aqui que está gostando de isolamento social, né, tem alguma coisa estranha. Porque ninguém aqui foi, né, criado, minha gente, aqui para viver isolado. A gente precisa, né, ter o contato com o outro. E a partir desse momento a gente ficou em casa, a gente deixou de ir para o trabalho, deixou de se reunir com a família, deixou de fazer tanta coisa, escola, universidade, de compartilhar momentos. Né? O quanto isso é difícil. Né? Eu me lembro que aqui teve a festa da padroeira, a padroeira aqui da paróquia, é Nossa Senhora da Boa Viagem. Né? E esse ano, né, a procissão foi um carro andando pelo bairro aqui. Acho que todo mundo conhece, né? Eu moro aqui em Boa Viagem, em Recife, que é onde tem ataque de tubarão, né? Todo mundo conhece onde tem ataque de tubarão. E todo mundo nas janelas, nas sacadas, nas varandas, acenando. E foi uma coisa muito diferente. Mas, né, se a gente não pode ir até, né, ela passou pelas ruas, né, fazendo aí a saudação. Tanta coisa a gente teve que ressignificar, o estar distante de tanta coisa que a gente vivenciava. Né? Até como papel de liderados, né, a gente começou também a vivenciar o papel de liderança de forma diferente. O isolamento social trouxe muito abalo emocional para as pessoas. Sabe o que eu fiz? Eu ressignifiquei o isolamento social. Eu nem gosto de chamar, minha gente, isolamento social, viu? Nem gosto desse termo. Eu acredito que nós estamos isolados fisicamente. Isolados fisicamente. Né? Eu não posso chegar perto de vocês, eu não posso abraçar vocês, mas como eu disse no início, nós estamos distantes fisicamente, mas próximos afetivamente. Isso eu tenho certeza, que nós estamos próximos afetivamente. Aí sabe qual foi o nome que eu dei para o isolamento social? Eu chamo de retiro espiritual doméstico comunitário. Quando eu falo isso, muita gente, né, acha engraçado. Mas eu acredito que nesse momento que nós estamos, distantes uns dos outros, nós estamos vivendo um retiro. Sabe por quê? Eu percebi muito isso durante o momento que eu fiquei em casa, né, durante essa pandemia. Eu acredito que eu estou no retiro. É um retiro diferente. Quem já participou de retiro aqui, que eu acredito que muita gente participou já, quando a gente vai participar do retiro, a gente sai da casa da gente e vai para um lugar. Sendo que esse retiro que nós estamos vivendo atualmente, a gente saiu do mundo lá fora e ficou na casa da gente. Então, eu acredito que nós estamos no retiro. E espiritual, porque a gente está trabalhando também muito a nossa espiritualidade. Eu sempre falo muito isso. Né? Eu me lembro que, tanto na parte, né, filosofia, na parte da teologia, né, uma das disciplinas que eu, me interessava muito era realmente da espiritualidade. Porque o ser humano ele está perdendo muito a sua essência, né? Quando ele se afasta do que é a sua essência, né? Quando ele se afasta de Deus, ele perde muito a sua essência. E se sua essência é Deus, a gente não pode se afastar dele. Então a espiritualidade da gente está ligada a isso. E eu acredito nesse retiro espiritual que nós estamos vivendo. E ele é um retiro espiritual doméstico, porque eu não precisei ir para lugar nenhum. Eu fiquei da minha casa. E ele é comunitário porque eu tenho a percepção que está todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Aí muita gente diz que a gente está no mesmo barco, né? Eu não acredito que nós estamos no mesmo barco. E como igreja, a gente não pode, né, acreditar que está vivendo, né, tudo isso está no mesmo barco, não. Eu acredito que nós estamos na mesma tempestade, quando estamos enfrentando a mesma tempestade, mas cada um em barcos diferentes, porque nós temos assim situações diferentes também, né, entre vários irmãos. Nós temos 20 milhões de brasileiros que estão passando fome. Né? Então não tem como a gente ser igreja e fechar os olhos para tudo isso. Tem 20 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer hoje, né? E isso é muito triste. Tem 20 milhões de brasileiros que não sabem o que vão comer hoje. Então, vários brasileiros que estão sofrendo aí o luto, né? E não passaram também por vários momentos do luto nessa pandemia. Então, um momento de tristeza, de dor, de sofrimento, como é que a gente vai agir diante de tudo isso? Então, é um sentimento comunitário, né? E que a gente compartilha muitas coisas. E que ninguém vai estar bem 100%. Ninguém vai estar bem, né?
Eu sempre digo assim, tem gente, estou muito feliz, eu sou feliz 100%. Eu digo, desconfio dessa pessoa. Não, ninguém é feliz 100%, né? A gente tem momentos que não está muito bem. Isso é natural, né? Tem gente que diz assim, não chore. Não sei se vocês já escutaram isso de alguém. Não chore. Assim, gente, chorar né? É natural, como ser humano. Né? A gente chora, né? A gente sofre, a gente tem raiva, né? Isso faz parte, né, do ser humano. Eu sempre digo muito isso. Aí diz assim, mas Bruno, você é professor de felicidade, você não pode ter raiva, não. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva, gente. Eu fico com raiva quando eu vejo injustiça. Dá uma raiva, não dá? Quando vem injustiça. Eu não vou me alegrar com injustiça. Eu fico triste quando eu vejo alguém passando fome. Né? Como eu falei, 20 milhões de brasileiros que não sabem o que vão comer hoje, isso dá uma tristeza imensa. Eu fico triste quando eu vejo o que estão fazendo com a natureza. Isso dá uma tristeza. Eu fico triste quando eu vejo o futuro de muitas crianças. Né? Eu fico triste quando eu vejo o descaso também, em vários momentos, questão da saúde. Isso dá uma tristeza gigante. Né? Essa nossa dimensão também social, da pastoral da saúde, que a gente tem que sempre perceber. Então, Bruno fica triste, Bruno tem raiva, isso é natural, a gente tem que viver todas as emoções. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que a pandemia, ela ensina a gente também. A gente primeiro passa pelo medo, a gente tem medo de várias coisas, por conta da pandemia, eu não sei vocês, mas toda vez que eu chego, né, cheguei da rua, né, eu já chego rezando, vou correndo para o banheiro tomar banho, né, e nesse momento também da pandemia, eu tive a graça, né, de ser pai. Minha filhinha nasceu agora em janeiro, e por conta dela também, né, a gente se cuida mais ainda, né, para não trazer esse vírus. Eu não fiquei indo para o hospital por conta disso, as aulas também na universidade, então a gente ficou nesse retiro, por conta do medo. O medo protege a gente. Tem uma fala, né, que é de Aristóteles, já colocava muito a questão da coragem, né? Ser corajoso não é você não ter medo. Lá na Grécia Antiga ele já falava isso, né? Não é ter medo. Essa coragem, né, essa força que vem do coração, não é a ausência de medo, mas ao contrário de coragem é a apatia, é a pessoa apática. E a gente sempre tem que ter esse sentimento de coragem para a liderança e para ser liderado também. E ninguém vai ter zero medo. O medo até protege a vida da gente, né? Para a gente não ser muito, como a gente diz aqui em Recife, afoito, né? Não ter medo das coisas. A gente precisa realmente ter um pouquinho de medo. Então, a gente tem medo. O segundo momento é da aprendizagem. A gente aprende com a pandemia, né? Não sei se vocês observaram que no início da pandemia tinha pessoas que não conseguiam pensar nos outros. Aqui em Recife, teve gente que foi para o supermercado para comprar comida e estocar em casa, esquecendo que outras pessoas poderiam ficar sem comida. O que é que leva a gente a fazer isso e esquecer que outras pessoas podem ficar sem? Teve vários locais do Brasil, no início da pandemia, que as pessoas correram para as farmácias e para os supermercados para comprar álcool. Vocês já observaram isso no início, que estava faltando álcool, né? Aí muita gente foi comprar. Eita, tal farmácia tem álcool. Aí as pessoas correram. Teve aqui também pessoas que foram para o supermercado, para o mercado, para comprar papel higiênico. Não sei se vocês viram na televisão essas cenas. As pessoas correram para o supermercado para comprar carrinho de papel higiênico. Aí o que as pessoas foram comprar, né? Tanta coisa. Né? Elas tinham medo de ficar, né, sem se limpar. Isso é o medo. Né? A psicologia mostra isso também, o ser humano. Então, o medo faz isso. A gente aprende, a gente começou a aprender a ser menos controlador. A gente aprendeu a viver o essencial. A gente aprendeu a viver um dia de cada vez. Então, a gente começou a perceber, até o ano passado, as pessoas ficavam assim, será que vai ter Natal? Vai, minha gente, vai ter Natal. Será que vai ter Ano Novo? Né? Vai, gente, vai ter. As pessoas ficavam aqui em Recife, né? Recife, o carnaval aqui é muito forte. As pessoas ficaram, vai ter carnaval? Eu disse, gente, não é para ficar perguntando. Ou as pessoas ficavam dizendo assim, como é que vai ser 2022? De 2021 para 2022, né, a gente não vai comemorar o que conquistou, não. Nós não vamos comemorar o que nós conquistamos. Eu acho que a essência do cristianismo já mostra o que a gente deve fazer de 2021 para 2022. Não é comemorar o que a gente conquistou, é comemorar o que a gente conseguiu manter. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento.
A gente comemorar o que a gente conseguiu manter. Então, isso é muito importante. Então, a gente começou a aprender. E depois a gente cresce. A gente cresce com a pandemia também, né? De todo esse serviço da igreja nesse momento. Cresce como, Bruno? Quando a gente começa a praticar solidariedade. Quando eu ajudo o outro, eu não estou só ajudando o outro. A ciência comprova isso. Quando eu ajudo o outro, eu não estou fazendo só o outro feliz. Eu estou fazendo também em mim a felicidade existir. Então, quando eu ajudo o outro, eu estou fazendo e promovendo felicidade em mim mesmo. Então, está comprovado que quando você ajuda o outro, você está se ajudando. Aqui em Recife tem comunidades que a gente chama de comunidade das palafitas, né? Palafitas, gente, são barracos que ficam em cima da maré. É madeira, não tem saneamento, né? Não tem nada. E uma vez eu estava lá na palafita, e durante a pandemia, e uma senhora chegou para mim e disse: Bruno, sabe o que me faria feliz? Era ter água e sabão para lavar a mão. Gente, o que essa mulher disse é muito forte, porque se ela tivesse água e sabão, ela seria feliz. Eu acredito que todo mundo aqui tem água na sua casa, na torneira. Tem sabão, um sabonete para lavar a mão. E para ela, o que era essencial era ter água e sabão. Então, ajudar. Eu vi muitas comunidades que não têm o que comer. Aqui em Recife, eu não sei se está aí também, né, no sul, muitos sinais de trânsito, cruzamentos de avenidas, com pessoas pedindo ajuda, com cartazes, me ajude. Eu sempre ando no meu carro com um pacotezinho de leite em pó, porque o leite em pó misturou com água já alivia a fome, né? E várias vezes, uma vez eu passei em um desses sinais de trânsito e tinha um senhor com a placa, me ajude, estou passando fome. Quando eu vi essa placa, é muito forte. Eu baixei o vídeo do carro, dei um pacote de leite em pó para ele, e ele sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou no asfalto e agradeceu a Deus pelo pacote de leite que ele recebeu. Então, o que você receber, né, o que você puder doar, o que você puder ajudar, doe. Não precisa você ter muito, né? Eu sempre digo aqui, ó, um pacote de biscoito, um pacote de bolacha que você ajuda outra pessoa, vai ser o pacote de bolacha, o pacote de biscoito mais abençoado do mundo para aquela pessoa. Quando você faz isso, você promove em si felicidade. Tudo isso que eu estou falando é para que você perceba o que a gente pode fazer para promover o bem-estar em si mesmo. Outra coisa que a gente sempre pratica como cristão e que tem uma relação que a ciência comprova é a gratidão. Gratidão, minha gente. A gente precisa agradecer. Aí você pergunta, Bruno, eu vou agradecer o quê, Bruno? Numa pandemia? Eu vou agradecer o quê? Não tenho o que agradecer, não. Não tem mesmo que a gente agradecer, porque tá tudo tão difícil. Tem. Para você ter uma ideia, eu vou dar alguns exemplos. Olha isso aqui que eu vou fazer agora, veja. Foi o que eu acabei de fazer. Bebi água. Vocês sabiam que em muitos locais do mundo tem pessoas que não têm essa chance de beber água? Muitos locais do Brasil tem pessoas que não têm acesso à água para beber. Então agradeça a água que você tem. Agradeça. Um exemplo, no hospital aqui das clínicas, várias vezes, vários pacientes, eles ficavam felizes e gratos pelo simples fato de eu pegar um pedacinho de algodão molhado e passar na boca deles. Quem faz cirurgia, quem já fez cirurgia sabe disso, a gente não pode beber água. Então eles ficavam felizes só pelo fato de eu pegar um algodãozinho e passar na boca deles. Então, o passar o algodão na boca fazia toda a diferença na vida dessas pessoas. Eles ficavam gratos por beber água. Outro exemplo, quem aqui, parece brincadeira o que eu vou falar, mas não é não. Quem aqui agradece por fazer xixi e fazer cocô? Quem agradece por fazer xixi e cocô? Pois é, gente. É um motivo de gratidão. Porque do ponto de vista médico, você fazer xixi e fazer cocô já mostra que o seu organismo está funcionando bem. Sabe o que eu vi em vários hospitais? Pessoas ajoelhadas, rezando para fazer xixi e cocô. Eu já vi. Eu já vi em hospitais pessoas ajoelhadas para fazer o número 2. Porque o médico diz assim, ó, você só vai receber alta depois que você fizer o número 2. E eu já vi em vários hospitais aqui de Recife as pessoas rezando para fazer o número 2.
Então, felicidade está em beber água, felicidade está em fazer xixi, em fazer cocô, felicidade está em tomar banho. Eu sou fã de banho, minha gente, eu adoro tomar banho. Banho é muito bom, né? E no calor é que é melhor ainda. Aí, tomar banho. Sabe por que eu digo isso, que felicidade está em tomar banho? Porque no hospital, uma vez, um paciente chegou para mim e disse assim, professor, sabe qual seria a minha felicidade? Minha felicidade seria tomar banho. Aí eu olhei para ele e entendi o que ele estava dizendo. Porque ele estava com a doença e essa doença impedia ele de tomar banho sozinho, né? Ou seja, o enfermeiro é que vinha dar banho nele. Imagine se a gente terminasse aqui esse momento, essa assembleia, essa formação, e você fosse para o seu banheiro tomar banho, como sempre você faz, e você percebesse que você não tem autonomia para tomar banho. Como é que você ia, né, lidar com isso? Eu tomo banho, minha gente, eu agradeço o chuveiro, eu agradeço a toalha, eu agradeço o shampoo, eu agradeço o sabonete, agradeço tudo. Então, gratidão promove na gente bem-estar. Então, veja só, tomar banho, fazer xixi, fazer cocô, né, beber água. Eu agradeço pelo simples fato de acordar e abrir o olho e perceber que eu estou respirando, no momento que tantas pessoas estão respirando com a ajuda de equipamentos. Eu agradeço por abrir a minha geladeira, por sentar na minha mesa e comer, enquanto 20 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer no dia. Então, veja, sempre a gente tem motivo para agradecer. Sempre. Só o fato de estar aqui com vocês hoje e ter internet já é motivo de gratidão. Eu até brinco. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, toda vez que eu vou dar aula remota, toda vez que eu vou fazer uma reunião, um atendimento remoto, eu digo assim, rezo para Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, né, promova aí uma conexão segura, para a conexão não cair, não travar, né, não fazer nada, não faltar energia elétrica, qualquer outra coisa. Então, é gratidão. Não estou falando nada, minha gente, é que inventado da minha cabeça. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem comprovação científica que mostra que quando você é grato, você promove em si mesmo felicidade. Então a gente começa a praticar muita gratidão, a gente cresce com isso e cultiva a fé e a esperança. Então, depois de tudo isso, é que a gente começa a perceber em relação à felicidade, que a gente tem medo, que a gente cresce, que a gente aprende, como ser, né, cristão nessa caminhada. Como é que a gente vai caminhar no nosso servir? Eu gosto muito da palavra serviço, porque todo mundo aqui está para servir. Às vezes a gente sempre observa o quê? Que a nossa caminhada como cristão também, né, leva a algumas situações que despertam a atenção da gente, né? Em todo momento a gente vai se deparar aí, se esbarrar com algo que a gente convive diariamente, né? Seja no trabalho, seja na igreja, nos estudos, né? Sempre tem alguém que está acima da gente, ou seja, alguém, né, que é nosso líder. Então sempre a gente vai ter. Então muitas pessoas que não entendem isso podem não fazer e não vivenciar o serviço da igreja de forma plena, de forma verdadeira. Então, o que a gente coloca aqui, essa relação do líder com o liderado, essa responsabilidade dessas duas figuras ela é uma responsabilidade, mas não é uma responsabilidade como em uma empresa, porque a igreja não é uma empresa. Eu sempre gosto muito de dizer isso em várias reuniões, né? Tanto quando eu estou no papel de líder, como quando eu estou no papel de liderado. Igreja não é empresa. Na igreja, nós estamos lidando com almas. Na igreja, nós estamos lidando com a humanização. E muitas vezes nas empresas isso não acontece. Então, não é ser chefe. A gente não tem essa questão, é líder. Então, a gente sempre coloca nessa perspectiva uma comparação que eu sempre faço, né? Uma analogia, né? Por exemplo, a questão da previsão do tempo, né? Você tem ora o céu, né, limpo, né, e sem nuvens e um belo sol. E ora você tem um céu que está lá sujeito a chuva, a trovoada, né? Quem nunca discordou de algum líder? Eita, eu não concordei, não. Não adianta mentir, minha gente, né? Que Deus está vendo, viu? Sempre eu digo isso, né? Deus está vendo. Ah, eu não concordei com o que o padre falou, não. Ah, eu não concordei com o que o bispo falou, não. Ah, eu não concordei com o que o coordenador de tal lugar falou, não. Eu não concordo, não. Todo mundo discorda em algum momento.
quem diz assim, eu não gosto como ele faz isso. Eu não gosto como ele faz isso. Ou ainda assim, né, diz assim, eu não concordo, né? Ou assim, a pessoa já ouviu dizer, né, isso aí eu não vou fazer. Ele mandou eu fazer, eu não vou fazer. Ou ele só sabe mandar. Muitas pessoas dizem, ele só sabe mandar, só sabe mandar. Né? E aquele aspecto também de você querer ser líder, né, apenas pelo poder. Quando a gente na igreja, né, quer ser líder, quando a gente quer fazer um papel de liderança, né, só pelo poder, também muitas coisas já começam aí a dar errado, né, e a gente precisa rever muitos conceitos. Né? Então, a responsabilidade. Então, essas situações sempre me lembra muito, né, quando você estiver de um lado ou de outro, né, lembra muito o que está escrito lá em Colossenses 3:23, né? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, tudo que você for fazer, você não está fazendo por fulano, beltrano, cicrano, né? João, Maria, José, não. Você está fazendo para Deus. Então, se você está fazendo para Deus, você tem que dar o seu melhor. Lembra que eu falei anteriormente dos nossos dons, né? De tudo aquilo que Deus coloca, né? Que a gente pode fazer e que a gente acaba escondendo, que eu falei aqui, a gente acaba sendo pirangueiro, a gente não coloca a serviço, né? Da obra, né, de Deus. Então, não seja pirangueiro, né? Seja realmente aquele ser que partilha, que gosta de partilhar, aquele ser que acolhe, aquele ser que agrega, não aquele que divide, aquele que constrói muros, mas aquele que constrói pontes. A gente precisa, como serviço da igreja, sempre construir pontes. A partir do momento que a gente, né, tem vários nomes, né, dentro da própria igreja, né, que a gente chama, é a patota, né, é a panelinha, né, tem vários nomes diferentes locais do Brasil, mas acho que panelinha sempre a gente, né, no Brasil todo mundo conhece. Né? Então, é muito importante a gente não construir, né, esses, né, é como se fosse equipes dentro de equipes. Vamos derrubar esses muros, vamos construir pontes. Né? As pastorais se comunicando, né? Os vários serviços, né? E movimentos da igreja se comunicando, né? A linguagem, né? A mansidão, né? A própria, né, responsabilidade que leva ao respeito. Eu não posso ser responsável e não ter respeito. Então, respeitar é muito importante. Né? E saber ouvir, né? Saber ouvir. Sempre eu digo muito isso. Deus é tão sabido, que ele nos deu 2 orelhas e uma boca. Para que Deus deu 2 orelhas e uma boca para o ser humano? Para a gente escutar mais e falar menos. Imagina se fosse o contrário, né? E Deus podia dar 2 bocas para a gente, né? E uma orelha. Mas ele deu 2 orelhas para a gente escutar mais e falar menos. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa ser mais um bom escutador do que um bom falador. Então, dentro da liderança, a gente precisa também escutar dos 2 lados, tanto como líder como liderado. A gente precisa saber escutar. Né? Então, sempre lembrar disso. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não, né, aos homens. Então, faça o melhor como se fosse para Deus. Ser sincero naquilo que se faz é melhor do que fazer de qualquer jeito, né? Então, por isso, só atrapalha, né, aquela pessoa que está fazendo de qualquer jeito. Assim, vou fazer. Você fez de qualquer jeito, você acaba atrapalhando. Então, dentro dessa perspectiva, líder, vamos falar primeiro do líder, né? Eu sempre percebo que nós temos vários, né, vários líderes, né, que ainda não, né, se colocaram assim, eu quero, né, o sim, né, aquele sim que a gente tanto espera, né, dentro da igreja, para várias coisas, né? A gente pergunta, e aí, quem pode? Fica aquele silêncio, né? Quem pode fazer isso? Aquele silêncio. Então, a gente precisa, nesse momento, né, ter essa ousadia. A gente tem ousadia para tanta coisa e para muitas vezes as coisas da igreja a gente não é ousado. Então, qual é a qualidade de um líder? Estar sob a direção de Deus. Eu sempre digo que o líder tem que se esvaziar. É se esvaziar mesmo. Porque o líder que não se esvazia, ele se preenche de si mesmo, tudo vai dar errado. Então, a gente precisa se esvaziar.
se esvaziar, mas eu vou vazio, Bruno. Então, você se esvazia para você ser preenchido. Então, a partir do momento, um momento de fazer alguma ação, para começar esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, vocês se esvaziaram. A gente se esvazia como? Quando a gente, né, tira tudo que é da gente e se preenche do Espírito Santo. Quando a gente está agindo, né, em relação a qualquer serviço da igreja, em que a gente se esvazia, e se a gente se preenche, a gente se enche, né, do Espírito Santo, a gente está aí, né, sob direção de Deus. Então, a gente precisa, como líder, estar sob direção de Deus. Saber falar, né, saber o que vai falar e saber também quando falar. Porque muitas vezes, né, como líder, a gente precisa falar. Mas muitas vezes a gente precisa se calar e escutar. A gente precisa saber ouvir, precisa saber escutar, né? Até o tom de voz do líder. Tem muitas pessoas que pensam que o líder é aquele que grita. Não, gente. Não é o que grita, não. Né? Não é o que grita. Né? Então, eu acho que não é para 1 quilômetro de distância escutar o que você está falando. Então, o líder tem um tom de voz adequado. Não precisa gritar. Né? O líder tem humildade. Ser humilde. A humildade, né, ela dá uma rasteira em várias outras emoções e alguns sentimentos, né, que podem até ser sentimentos egóicos, que faz com que você apareça mais do que Deus. Lembra daquele, né, que ele cresça e que eu diminua. Que eu olhe para a pessoa que está lá na liderança e não veja que é ela que está ali, né, mas o próprio Jesus que está ali. Então, é muito difícil a gente fazer isso, mas a gente precisa, nesse momento, né, que ele cresça e que eu diminua. A questão da humildade. Precisa também o líder ser paciente. Paciência, minha gente, é uma virtude. Né? É como a gente diz aqui em Recife, uma pessoa agoniada, né? Uma pessoa aperreada. Não, paciência. Né? A gente precisa ter paciência. Né? Tudo ao seu tempo. Tem um tempo para tudo na vida. Né? Então, aquela pessoa que não tem paciência, né, já tem uma dificuldade aí na liderança. Reconhecer também os liderados. A gente precisa reconhecer quem são as pessoas, identificar talentos também, a gente precisa, como líder, né? Reconhecer as pessoas, né? Ter humanização, né? Um tratamento humanizado. A gente precisa saber a quem delegar as coisas. Né? Aquele líder não é aquele que junta tudo e quem vai fazer tudo sou eu. Né? Vocês já viram que tem pessoas que são assim, né? Junta tudo. Não vou fazer nada, não vou dar para fulano fazer isso, não. Não, fulano sabe fazer isso, deixa ele fazer. Não, deixa que eu faço. Quando você vê uma pessoa que carrega tudo consigo mesmo, você já observou que não tem liderança. Porque o verdadeiro líder, ele divide tarefas. Ele começa a delegar, né, ações para várias outras pessoas. Então, dividir tarefa. Fica um fardo até, né, mais leve, né, minha gente? Então, a gente precisa, né, delegar a tarefa. E o líder também, ele sabe formar novos e bons líderes. Isso é importante, sabe por quê? Porque a gente não vai ficar eternamente na liderança. Eu já fui, né, coordenador de tanta coisa, minha gente, aqui na igreja. Olha, coordenador de acólito, coordenador de ministro extraordinário, né, de tanta coisa que você imagina. Aí sabe o que eu fui fazendo? Chegou meu momento. Eu me lembro aqui que até teve uma época que eu estava na coordenação dos ministros, né, extraordinários da Sagrada Eucaristia. Aí o padre disse assim, Bruno, você tem que ir para águas mais profundas. Quando ele disse isso na sacristia, eu entendi. Pronto. Naquele momento ali eu vi que foi Deus que estava falando para mim e disse assim, ó, Bruno, vai fazer outras coisas, né? Então, tem gente que se apega muito, né, a cargos, vamos dizer assim, a funções, a coordenações, e não quer largar. Já reparou? É meu. Não. A gente tem que formar novos líderes. A gente tem que formar bons líderes. E a gente tem que ter uma alternância também. Né? Então, a gente passa do papel de líder para liderado. Né? E, com humildade, a gente aceita isso. Não é porque você deixou, né, é menor. Não é essa questão, não. É a gente saber, o serviço da igreja continua. São postos diferentes, mas o serviço continua na igreja. E sempre lembrar, minha gente, que ser líder é ser formador de opinião. Isso é muito importante. O exemplo do líder é muito importante.
O líder é formador de opinião. Então, a gente precisa, como líder, ter cuidado em como proceder e como falar. Então, se eu estou agindo com mansidão, se eu estou agindo de forma motivacional, com perseverança, eu vou despertar nos outros isso. Né? Lembra daquela frase? Né? Falar é bonito, né, minha gente? Mas o exemplo aí, né, arrasta. Então, a gente precisa muito dar exemplo. A gente precisa ser exemplo. Não é que você vai ser modelo, não. Eu sempre digo muito isso para muitas pessoas. Bruno é ser humano. Bruno é ser humano. Ele erra. E todos nós podemos errar. Né? Então, mas, nesse momento, a gente precisa ter cuidado com o nosso procedimento, com o nosso falar. Né? Eu sempre digo que o líder de amanhã será seu espelho de hoje. Então, ele vai se espelhar em você que é líder hoje. Então, eu vou olhar para você e vou ver, ó, no futuro, se eu for líder, né, eu vou agir que nem fulano, que nem fulana, porque aquilo ali é que eu achei que é correto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Né? O exemplo é muito importante. Aí a qualidade de um liderado, eu falei do líder, né? E o liderado, né? Tem que ser humilde, que a gente precisa saber escutar. Tem gente que não gosta de receber, entre aspas, ordens, né? Não gosto não vou fazer isso não, porque eu não quero. Precisa saber ouvir também. Tem gente que não sabe ouvir. Ter muita vontade de aprender, né? Sempre eu vejo muito isso, dentro de qualquer coisa que eu vou fazer. Né? Eu me coloco, né, lá à disposição para aprender. Eu estou aqui para aprender. Né? Eu quero aprender. Então, tem vontade de aprender. O bom liderado também é paciente. Nada de agonia, nada de desespero. Né? Ele precisa ter paciência. Né? Faça com que o seu liderado também se sinta importante, mas não deixando que ele se torne autossuficiente. Porque muitas vezes, assim, a liberdade, né? A gente precisa ter esse negócio assim, ó, para quando ele até precisar, ele saber que vai procurar você. Então, você como liderado, não tomar atitudes precipitadas, né? E vá lá para a pessoa que é o seu coordenador, sua coordenadora, seu dirigente, né? O gestor, o nome que você queira colocar, né? Supervisor, e fale. Né? A gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, né? Então, não importa de que lado você está, né? Se de um lado você está como líder, né? Ou como liderado, né? Ou como liderado hoje e líder amanhã, né? Você tem que fazer tudo isso como se fosse para Deus, como se fosse não, sabendo que é para Deus. Quando a gente faz isso, a gente começa realmente a perceber o quanto é importante a gente ter esse pensamento de se esvaziar realmente, de se esvaziar e levar para dentro de si um sentimento de pertencimento, né, daquilo que você faz. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a vivenciar até a nossa fé de forma diferente, porque a gente não está vivendo uma fé individual, mas uma fé coletiva e uma fé formativa, né, que é aquela que a gente coloca também, principalmente a serviço do outro. Né? A gente precisa sempre perceber isso. E Jesus sempre deu muitos exemplos, né, em relação a isso. Né? Para a pastoral da saúde, esse papel de líder de Jesus, por exemplo, Jesus vivia rodeado de doentes, minha gente. Né? E a cada um, Jesus dava uma atenção especial. Veja, líder. Mas a pessoa doente que chegava na frente de Jesus, ele dava uma atenção individual. Ele atendia aquela pessoa como a pessoa mais importante naquele momento da vida dele. E era. E a gente deve fazer isso também. Né? O povo procurava, né, Jesus para que ele curasse também. Então, outras pessoas que nem fazem parte da igreja ou de outras igrejas podem procurar você, né, como líder, para que você ajude outras pessoas, como as pessoas procuravam Jesus também, para que Jesus, né, curasse, por exemplo, os doentes. Né? Lá em Marcos tem, né? Marcos tem várias passagens disso. A cura também, né, pela fé. Então, muitas vezes, uma fala sua pode fazer toda a diferença na vida da pessoa.
Porque a gente está vivendo um mundo que as pessoas estão julgando muito. Quando alguém procura a gente pedindo ajuda, muitas vezes a gente nem escuta direito, já vai julgando, ou vai diminuindo a dor do outro. Isso não é nada, isso vai passar, né? Começa a diminuir a dor do outro. Então, né, lembra, né, muitas vezes bastava, né, tá lá também em Marcos, né, só bastava tocar a veste de Jesus que a pessoa, né, já tinha certeza que seria curada. Então, a pessoa sabe que se falar com você, ela vai se sentir melhor. E por que você não acolhe essa pessoa? Então, tantas coisas que a gente precisa reaprender com Jesus. Nada que eu estou falando aqui é novidade. Tudo isso está nos evangelhos. Tudo. Tudo, tudo, tudo. É porque a gente começa a viver de uma forma tão mecânica e que a gente esquece. Esquece de vivenciar aquilo que Jesus já ensinou para a gente há muito tempo. Um dos sinais que a gente tem também do reino de Deus é a cura dos doentes, né? Que a gente sempre vê muito isso nos evangelhos, né? E não nessa vida, mas também a vida eterna. A gente trabalhar com o outro também a questão da finitude, né? Quem dera, né? Que todo mundo aqui, né? Em algum momento, né, chegue a ter a espiritualidade de São Francisco de Assis, né? A santidade de chamar a irmã de morte, né? Chamar a irmã de morte. E a morte faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Eu dou aula para uma turma de psicologia também sobre morte. Inclusive, a aula vai ser terça-feira que vem, de hoje a 8. Né? Terça-feira que vem vai ser a aula de morte. E quanto é difícil a gente falar de morte, no momento que a gente está vivendo, né? De pandemia. Agora, né, o Brasil todo comovido com essa questão do acidente da cantora, né? Que faleceu aí com várias pessoas. Né? Como é difícil a gente falar de morte. Né? Então, a gente precisa também perceber esse aspecto da vida eterna. Né? A finitude existe, né? Mas a gente não pode esquecer da vida eterna. Né? E outra coisa que é um exemplo muito, muito maravilhoso de Jesus, muito. Está lá em Marcos, em Lucas, né? De cabeça eu não sei, mas eu acredito que seja Lucas 18. Lá em Lucas 18 e tem Marcos também, que Jesus perguntava aos doentes o que é que eles queriam. Gente, vê só, Jesus, né, chega assim, diz, o que é que você quer? Se Jesus, que é Jesus, chegava para o doente e perguntava o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que seja feito? Quem somos nós para chegar já mandando, para chegar já fazendo? Então, que a gente tem essa questão de humildade. Então, tá lá, né? Eu acho que é Lucas 18, 41, 42, alguma coisa assim, que diz isso, né? Marcos também tem. Que Jesus perguntava. Se Jesus, que é Jesus, né? O grande líder, chegava e perguntava para o doente, o que é que você quer que eu faça? Né? O que é que você quer que eu faça para vocês? Porque a gente, como agente de pastoral, como cristão, como líder, como liderado, a gente não faz essa pergunta também para as pessoas. A gente já impõe para o outro, né? Então, muitas vezes, Jesus curava o corpo, né? Lembra lá da sogra de Pedro? Ele curava o corpo, né? Outras vezes, ele curava o espírito, né? Como está lá, né? Lembra de Zaqueu? Lá em Lucas. Ele curava o espírito. E outras vezes, ele apenas com a presença dele, né? Ele curava, ele chegava, né? Então, o poder da sua presença, né? E outras vezes com a palavra, e outras vezes com o perdão. E é com o perdão que eu gostaria de terminar essa parte, né? Aqui, antes da parte final. Sabe por quê? Com o perdão, porque eu acredito que você não pode ser livre e leve para viver como agente de pastoral, ser líder ou ser liderado, se você não praticar o perdão. Perdão liberta, né? O sentimento de vingança, ele aprisiona. Eu sempre digo isso, que quando a gente quer o sentimento de vingança, é como se você tivesse veneno, bebesse veneno todos os dias, esperando que a outra pessoa que morresse. Mas quem está tomando veneno é você. Então não é só o perdão do outro, mas o perdão de si mesmo. Porque muitas vezes o que atrapalha a nossa liderança ou o nosso papel de liderado é o perdão, o auto-perdão. É se perdoar por coisas que você não conseguiu fazer. Se perdoar por algo que você não conseguiu fazer na vida. Né? Bruno se arrepende de alguma coisa? Né? Olha, tudo que eu tentei fazer na vida que deu errado, ocorre a frustração, beleza. Mas eu não me arrependo, porque eu tentei.
eu só vou me arrepender daquilo que eu não consegui fazer, aquilo que eu não tentei. Então, tente olhar sempre de uma forma diferente, né? Então, administrar os conflitos é muito importante, né? Evitar, né, comunicação violenta, né? A gente precisa utilizar isso, né? Fofocas, né? Não tem como a gente fazer o papel de líder liderado com fofocas, né? Para uma reunião produtiva, a gente ser bem objetivo, né? Não fugir, a gente está começando a falar de uma coisa, de repente vai falar de outra, né? Então, a gente precisa ter foco, saber escutar, né? Delegar tarefas, como eu falei para vocês, né? E dentro das boas práticas que a gente pode fazer, né? Como falha, né? Sempre aprender com aquilo que não conseguiu fazer, o que deu errado. Eita, eu tentei fazer isso, né? Mas não deu certo. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer de diferente para que aquilo não aconteça? Eu sempre digo muito isso, que dentro do papel da igreja, né? Do nosso papel como ser igreja, tudo que a gente tentou fazer e deu errado é aprendizagem. Tudo. Né? Ninguém vai, não vê o manual, né? Mas assim, faça isso, faça isso, faça isso. Né? O manual que nós temos, né, é a Bíblia. Eu sempre digo muito isso. Né? Não tem aquelas revistas que você compra, né, produtos, né? Eu sempre digo isso. Ou manual de instrução. Se você tem o seu celular, por exemplo, o celular deu, né, defeito, a gente vai para o manual para tentar consertar. O computador deu defeito, o ar-condicionado, a televisão deu defeito, a gente vai para o manual de instrução da gente, né? Quando dá defeito. Agora, e quando você dá defeito? Quando o ser humano dá defeito. Sabe o que a gente pode fazer quando o ser humano dá defeito? Vai para o nosso manual de instrução. O nosso manual é a Bíblia. E sempre que eu estou dando defeito, que Bruno está dando defeito, ele vai para a Bíblia. E sempre eu encontro algo que vai me consertar. Então, uma dica que eu dou para a gente seguir e não fazer nada errado, ou tentar não fazer nada errado, é seguir o nosso manual de instrução. Eu citei aqui para vocês alguns trechos do Evangelho, de forma breve, mas que mostram o exemplo do grande líder, do maior exemplo, né, que ele tinha, que tem na nossa vida para ser, né, exemplo de líder, que é Jesus. Então, que cada um aqui sempre se espelhe nele, que cada um aqui se esvazie, que cada um aqui perceba, né, que precisa cuidar de si mesmo para fazer bem ao outro, que cada um promova o autocuidado, que promova a gratidão, a solidariedade, né, que a gente falou aqui, que vai fazer bem para você. E você estando bem, você vivenciando essa mansidão, essa felicidade, essa generosidade, você vai conseguir realmente ser um bom líder, né, e ser um bom liderado. Você vai agir com responsabilidade e com amor. E para terminar, eu gostaria de terminar com a fala de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: Santo Agostinho diz que uma vez perguntaram para ele, né? Perguntaram para Santo Agostinho, o que é ser ético? Perguntaram para Santo Agostinho o que é ser ético. Aí Santo Agostinho disse assim: ama e faz o que você quiser. Aí a pessoa ficou sem entender. Gente, eu perguntei o que é ética, e Santo Agostinho vem dizer assim que é amar. Porque quando você ama, você não tem como ser antiético. Ama e faz o que você quiser. Então, com amor, você não vai fazer nada de errado para você nem para o outro. Então, amor, a gente precisa de amor. Outro, né, grande filósofo da Idade Média, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tem uma frase que eu gosto muito dessa frase, e que a gente encontra também nos evangelhos de forma diferente. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. E isso é uma frase que eu levo para a minha vida. Né? Fazer com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Porque a partir do momento que você faz com o outro algo que você gostaria que fosse feito com você, você não está aí nem, né, nem de pensativa aí de fazer alguma coisa que vai, né, fazer mal para o outro. Porque ninguém aí, né, vai querer fazer mal para si mesmo. E a gente só vai dar também para o outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Uma frase também que a gente sempre coloca em relação ao outro são textos relacionados à pastoral da saúde,
que a gente diz assim, até quando você for, né, cuidar do outro, porque a pastoral da saúde é cuidar também, sempre perceba que a outra pessoa, né, não é só uma outra pessoa, não é só um CPF, não é só um número de prontuário, né? Essa pessoa, ela é um amor de alguém, ela é o pai de alguém, ela pode ser a mãe de alguém, ela é o filho de alguém, ela é a avó, a tia de alguém. Essa pessoa que você está lidando é o melhor amigo de alguém e é o amor da vida de alguém. Então, a nossa missão a todo instante, gente, né, é cuidar e fazer de tudo pelo amor da vida de alguém. Sempre que tem alguém na frente da gente, esse alguém é tão especial na vida de outra pessoa e que a gente deve cuidar sempre com carinho, com respeito e com humanização. Certo? Fico aqui aberto também para alguma pergunta, algum questionamento, né, dúvidas, né, para que a gente possa também compartilhar. Certo? Ok. Então, está aberto para questionamentos, quem quiser fazer alguma pergunta. E já aproveito para agradecer ao Bruno, né, por essa maravilhosa palestra que nos colocou e nos oportunizou, né? E com a internet, com a tecnologia, né, nós conseguimos alcançar de ponta a ponta do Brasil e, por que não, do mundo, né? Então, como você colocou ali, né, Deus, ele é tão inteligente que ele nos proporcionou, né, que alguém se especializasse nessa área e proporcionasse para nós, como agora com essa pandemia, né? Então, Deus, eu acredito assim que Deus já sabia que que nós íamos passar, todo mundo, né, o mundo inteiro, passar por essa privação da pandemia, né? Imagina se a gente tivesse que não poder se comunicar, né? Seria um verdadeiro caos, né? As pessoas estão reclamando porque eles têm que viver em isolamento social, que tiveram que viver, porque hoje nem estão mais respeitando, né? Mas, na verdade, nós só vivemos o isolamento social presencial, né? Nós conseguimos nos comunicar, claro que tivemos que nos adequar, e algumas pessoas ainda têm essa dificuldade, né? Mas, graças a essa tecnologia que temos hoje, que foi nos proporcionado, e foi Deus que, né, interviu nessa questão aí da tecnologia. E eu sempre digo assim, ó, a pandemia, ela infelizmente, tem só a maior parte negativa, né? Mas por conta da irresponsabilidade, eu acredito, das pessoas, né? Porque poderia já ter sanado esse problema, poderíamos estar vivendo hoje sem as máscaras, se todos se dessem as mãos, né? E se colocassem no lugar do outro, né? Como você mesmo colocou agora aqui, e nós temos que sempre lembrar que aquele vai fazer, que for entrar em óbito, vai fazer falta, porque uma pessoa que ama alguém e alguém ama ele, né? Tem seus amigos e esses amigos vão sentir sua falta. Então, se todos pensassem assim e se dessem as mãos, eu acredito que hoje não teria nem variante, né, desse vírus. Estaríamos livres hoje para não precisar mais usar máscaras e voltarmos à nossa vida normal. Mas também essa pandemia trouxe essa coisa positiva para nós, né? Fazermos um retiro, pelo menos nos deu essa possibilidade, nem muitos, né? Nem muitos abraçaram a causa, né? Essa possibilidade de fazermos um retiro espiritual com as nossas famílias, que muitas vezes nós não tínhamos tempo, né? Essa correria, né, no dia a dia. Exemplos, pais que só acordavam os filhos pequenos, né?
mandavam você tomar banho, se arrumar, ir para a escola, colocavam dentro da van e só viriam lá final da tarde, finalzinho da noite. E eles cheios de tarefas em casa, nem tinham tempo para dar atenção para os filhos, né? Nem para fazer os temas que a escola dá para as crianças. Então, foi uma coisa boa, assim, tirar esse tempo para valorizar a família, né? Os seus filhos teriam um tempo mais com seus pais. E assim também os demais, né? Os adultos. E também para nós aprendermos a lidar com a nossa tecnologia. E eu acredito, assim, que serviu muito e vai servir, porque não tem como nós nos desfazermos, porque, por exemplo, se nós queremos uma nova palestra aí com você, vai ser, né, bem provável que vai ser mais por internet, né? Para você facilita e para nós facilita também, né? Então, ela ficou, né? Veio para ficar. E eu queria agradecer a você, né, por essa oportunidade. E eu não sei se tem alguém que queira fazer algum questionamento, se não tiver. E também o que você falou em relação a tudo isso, né, que nós estamos vivendo. Isso ressignificou realmente o nosso serviço na igreja. Eu lembro muito, né, que a gente começou a ficar muito mais conectado até como pastoral da saúde nacional, né, através desse momento, porque lembra reuniões que tinha pessoal do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, centro-oeste, que seria uma coisa assim quase impossível da gente se reunir e que agora nós estamos conseguindo fazer isso. Então não tem uma volta. Eu acho que facilitou muito e vai facilitar a vida da gente. E como você disse, o que seria da vida da gente nesse momento se a gente não tivesse, né, cada um aí no seu quadradinho, né, se a gente não tivesse a internet, a tecnologia? Eu lembro muito, né, da pandemia que teve da gripe espanhola, lá em 1918, né? Então, como microbiologista, eu não posso esquecer disso, né? Lá em 1918, a gente não tinha internet, a gente não tinha televisão, as pessoas ficavam sabendo da doença e do que estava acontecendo, né, pela rádio. Então era todo mundo ligadinho na rádio lá para saber. E hoje em dia o que acontece, né, do outro lado do mundo a gente sabe na mesma hora. Então eu vi, não sei se vocês lembram, mas recentemente teve um dia, eu acredito que foi uma segunda-feira, que teve um apagão das redes sociais, né? O Instagram, né, o WhatsApp, tudo saiu do ar, né? Teve gente já pensando que né, era o fim do mundo, né? Teve gente pensando que era invasão de ETs, né? Então as pessoas começaram a pensar que o mundo estava se acabando, porque em algumas horas as pessoas ficaram desconectadas, né? Eu vejo muito isso até com jovens. Tem vários artigos que mostram isso, que estão faz mal para a nossa saúde emocional, né? As pessoas... A eleição da coordenadora... Um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. O Bruno está falando, depois vocês ligam aí o microfone, quem for fazer o questionamento. Obrigada. Tem tem vários artigos que mostram isso, que o mau uso, vamos dizer assim, das redes sociais, elas podem trazer muitos problemas para a parte emocional. E teve gente que fica assim, um momento que você fica sem conexão, quando você volta a ter, já gera ansiedade, porque você já começa a pensar o que foi que você perdeu nesse tempo que você estava desconectado. Então, tem essa questão, imagine ficar a pandemia inteira sem você ter internet. Então, a internet, né, nos proporcionou reunir-se, né, todo mundo aqui se reunir como pastoral, fazer reunião na paróquia, na diocese, fazer congressos, né, diversos congressos, e fazer também, né, minha gente, o que a gente nem imaginava, né, missas, né, também as missas pelo YouTube, né, que tão importantes nesse momento, né. Então, tanta coisa que a gente vivenciou que foi uma ressignificação do momento. Então, como você falou. E outra coisa que a gente tem que lembrar sempre da questão cristã, também como agente pastoral, né, como membro da igreja, a gente tem que lembrar essa questão da empatia e da compaixão.
a empatia e a compaixão, porque você falou a questão da máscara, né? Como microbiologista, eu digo a vocês, o que a gente precisa fazer, né, quando a gente está tratando com o vírus, está lidando com o vírus, é evitar que ele se espalhe. Porque a partir do momento que o vírus se espalha, ele vai se modificar. E quando ele se modifica, ele vai se, como o próprio nome diz, né, ele vai ser diferente. E esse vírus diferente, ele pode causar muita dor de cabeça para a gente. Não é dor de cabeça que eu estou dizendo, não. Dor de cabeça para outras coisas, né? Vacina, entre outras coisas. E a morte também, né? Então, quanto mais o vírus se espalha, mais variante vai ter. Né? E a partir do momento que eu uso máscara, e você usa máscara, eu cuido de você e você cuida de mim. Vê que coisa maravilhosa. É um cuidando do outro. Porque a gente pensa que quando a gente usa máscara, a gente só está se protegendo. Não. A gente está protegendo mais o outro. Então, se eu uso máscara, eu cuido de você e você cuida de mim. É um critério de empatia, é se colocar no lugar do outro, né? Como a própria questão da vacina também, né? Então, eu não me vacinei só por conta de Bruno. Eu me vacinei também por outras pessoas, para que as outras pessoas não se contaminem. Então, quanto mais pessoas se vacinam, o vírus deixa de circular, né? E a gente vai vencendo a pandemia. Então, aí entra um lado que pouca gente conhece. A empatia é se colocar no lugar do outro. Mas vem outra coisa depois da empatia, que é a compaixão. A empatia faz eu ver o outro sofrendo e me colocar no lugar dele. Sim, mas e daí? Ou seja, eu me coloco no seu lugar. Mas o que é que eu posso fazer para que o outro saia daquele sofrimento, por exemplo? É a compaixão. A compaixão é fazer com que o outro deixe de sofrer, pare de sofrer ou saia daquela realidade. Então, como membros da igreja, como cristão, né, cada um aqui deve, né, praticar não só a empatia, mas a compaixão. Né? Isso é muito importante para a gente vivenciar realmente, né, de forma plena, aquilo que a gente observa que Jesus, né, ensinou para a gente. Então, a partir do momento que a gente só... E tem gente que nem vai para a empatia, né? Que é uma coisa pior ainda, né? Nem se coloca no lugar do outro. E a partir daí a gente vai vencer a pandemia, né? Vai vencer e sempre olhe, né? Eu sempre digo assim, que das grandes aprendizagens que eu tenho são com as crianças. Criança ensina muito a gente. Ah, ensina não, Bruno. Criança é criança. Criança ensina. Quando eu era criança, que eu brincava na rua, né? E é muito bom brincar na rua, né? Tem muitas crianças que hoje em dia nem podem brincar na rua. Mas brincar na rua é muito bom, né? Brincar na rua. E eu me machucava muito, né? Quem brincava muito na rua sabe, né? Que a gente ralava o joelho, né? Cortava a testa, né? Aí, quando eu ralava o joelho, se cortava, se feria, né? Eu ia para casa. E quando eu chegava em casa, minha mãe botava mertiolate. Não tinha mertiolate aqui. E ardia, né? Ardia muito. E tinha mãe também que por aí que colocava até mercúrio cromo. Né? Além do que ardia, você ainda ficava todo pintado de vermelho, né? Que ela botava. Sabe o que eu fazia para não ir para casa? Para não ter a ferida, né, doendo? Né? Eu pegava saliva e colocava em cima do corte, do arranhão. E ia brincar. Então, quando a gente é criança, a gente consegue olhar para a ferida e continuar fazendo aquilo que nos faz bem. Depois que a gente vira adulto, quando a gente se machuca, a gente fica sempre olhando para a ferida. Então, que cada um aqui consiga olhar sempre o lado positivo da história. Eu sempre divido o ser humano em 3 categorias. Eu imagino, 3 categorias eu divido o ser humano. A primeira categoria é a criança, é a mais forte. Por isso que na pediatria eu aprendo muito com elas. Aprendo, né? E a segunda categoria aí, mais forte, é a mulher. A mulher é muito forte. E, em último lugar, tem o homem. Eu sei que os homens aqui não vão gostar do que eu vou dizer, mas o homem, a gente, é muito fraco. Né? Como a gente diz aqui em Recife, o homem é frouxo. O homem é frouxo. Você já viu um homem doente? O homem doente, ele já começa a ver uma luz. Né? Já começa a ver a luz. Né? Um homem com a unha encravada, né? Um homem com uma febre, ele já pensa que vai morrer. Né? Então, mais forte é a criança, depois vem a mulher aí, e por último, né, no rabo da fila leva o homem. Então, que a gente aprenda com as crianças. Né? Vamos aprender. As crianças têm muito para ensinar para a gente. A força, a pureza. Né? E não estou só eu dizendo isso, não. Né? Jesus já diz também, né,
que a gente precisa ter essa pureza das crianças, né? Então, se você quer entrar no reino dos céus, né? Não é ser infantil, não. Ser infantil é uma coisa, mas não deixar essa criança que a gente tem dentro da gente morrer é outra. Né? E Jesus diz, seja infantil. Não. Jesus diz o quê? Que a gente tem que ser como criança. Então, que a gente olhe para a criança com um olhar realmente, né, de empatia, de compaixão, de felicidade, de generosidade, que a gente tem muito que aprender com ela. Ok, quem gostaria de fazer as perguntas pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Acho que era a dona Lídia. A dona Lídia, que é de Santa Rosa, Sagrado Coração de Jesus, me pareceu que foi ela que queria fazer uma pergunta. É bem interessante essa questão que você trouxe, Bruno, com relação às qualidades dos líderes, né? E às qualidades de um liderado, né? E ambos, você frisou muito a questão da humildade, né? O líder, ele tem que ter humildade em não se elevar, né? Mas sim trabalhar. Eu acredito assim, que você trabalha de forma horizontal, né? E de forma circular, né? Quando eu reúno as reuniões presenciais, né? As nossas reuniões sempre aconteceram de forma circular, para que todos possam se enxergar, conversar, né? E nenhum ficar acima do outro, né? Não é aquela coisa que nem na escola, que é o professor lá na frente e as crianças, né, sentadas um atrás do outro, né? É raro os professores fazerem, né, o círculo. E então ter essa humildade também, saber identificar, né, os líderes e também a proporcionar a formação de novos líderes. Na nossa da coordenação, a gente fez muitas formações sobre lideranças e essa de hoje é uma delas, né? E também a questão do liderado, né? Que muitos não gostam de ouvir para colocar em execução, porque tem coisas assim que precisam, né? Precisa ser feito, ser realizado, e essas ações têm que serem orientadas pelo líder, né? Não, para que não fique cada um faça do jeito que for e coitado do líder, né? Que depois que se vire, né? Cada um tem a sua função, né? A sua responsabilidade. Então, ter essa humildade de aceitar, né? O novo. Eu acredito que essa que você falou aí é bem interessante e também que nós temos que ter sempre essa gratidão, né? De agradecer a tudo e a todos. Gratidão, eu não digo só pelas coisas positivas, né? Porque eu vejo assim como um livro que eu li na minha adolescência, de Napoleana, não sei se você chegou a ler, né? É um exemplo, né? Aquelas coisas que seriam ruins, né? Ela consegue amenizar, ela tira o lado bom da coisa, né? Da coisa ruim, né? Ela consegue transformar. E nós, líderes e liderados, temos que ter essa sensibilidade de transformar a coisa ruim, né? Transformar em coisas boas. Então, um limão se fazer uma limonada, né? Eu não sei se tem alguém que queira fazer um questionamento. O padre Cassiano. Muito bem, acredito que está sendo muito proveitoso esse momento aí, mesmo que sendo à distância, mas teve uma vez uma oportunidade que a gente teve o contato com uma palestra do teólogo Leonardo Boff, ele fez em Santo Ângelo há muitos anos atrás,
onde ele dizia numa frase que a crise é a oportunidade de crescimento, né? E estamos passando por um momento de crise muito complicado diante desta pandemia, mas ela está nos ensinando também a crescer, né? Veja, esses recursos que nós estamos utilizando agora, antes mesmo da pandemia, eles já eram utilizados, as pessoas já ocupavam esses mecanismos para facilitar o seu trabalho. Infelizmente, teve que surgir algo tão delicado e complicado para fazer a gente buscar estes mecanismos, né? E que bom que nós temos isso. Veja quantas pessoas hoje nós podemos também atingir usando desses mecanismos, dessas ferramentas, possibilitando aprendizado, possibilitando formação e também ajudando no quesito cuidado, né? Uma vez que agora nós não podemos nos reunir presencialmente para não prejudicar a vida do outro, virtualmente nós estamos nos encontrando e trocando ideias, trocando informações, aprendizados. Então, tanto a pastoral da saúde, o líder, a pessoa que quiser, deve buscar esses mecanismos, aproveitar. Nós temos tudo aí no nosso alcance. Então, se for, como você bem falou, na época de Jesus, ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje, ele usava dos recursos que ele podia, né? Então, nós não podemos desperdiçar aquilo que nós temos ao nosso alcance para a questão da evangelização, para a questão do crescimento pessoal e em favor da saúde, né? Então, a pastoral da saúde, assim como todos nós, a igreja como um todo, ela foi desafiada a buscar a se aperfeiçoar, a buscar aprender, a interagir, a estar dentro deste mundo digital que veio para ficar e já estava aí presente, só nós não queríamos, parece que ver isso, né? Mas agora ele escancarou de vez, ele está presente na vida de todas as pessoas e nós não podemos fugir dele. Então, vamos usar isso que a gente tem ao nosso favor para ajudar realmente na formação, no trabalho pastoral. Que bom! Hoje nós aqui no Rio Grande do Sul, conversando com alguém lá do Recife, né? Se tivéssemos que fazer presencialmente uma assembleia dessa, quantas horas viajando para chegar até o Recife, ou do Recife para vir até nós, né? Então, assim, estamos tendo esta possibilidade. Então, as pessoas, os agentes, aí, os líderes da Pastoral da Saúde, utilizem também desse recurso, porque com certeza isso vai favorecer muito a nós e vai atingir muitas pessoas. Isso, é a tecnologia, né, Padre Cassiano, que a gente tem que utilizar ao nosso favor. Eu sempre digo assim, que ela já existia realmente, e o que aconteceu, que ninguém foi avisado aqui que ia começar a pandemia, né? Ninguém recebeu uma mensagem, olha, segunda-feira vai começar a pandemia, né? Ninguém recebeu um e-mail, mas de repente, eu me lembro que a última vez que eu dei aula presencial na universidade foi no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13. Na segunda-feira já começou tudo isso que a gente está vivendo. E até hoje, logo no mês seguinte, eu comecei a ministrar aula remota, né? Como eu tenho pessoas na minha família que, né, tem vulnerabilidade na questão de doença, já não fiquei indo para o hospital. E tudo isso, sabe o que aconteceu? A gente começou a trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente não parou, né? Não, a gente começou a aprender a fazer, né, na hora. Então, a gente teve que reaprender a ser igreja, a gente teve que reaprender a ser professor, a ser profissional de saúde, a ser agente pastoral, né? E eu acredito que não tem mais volta, realmente. A gente precisa utilizar esses recursos e outros que virão também, né? Porque sempre a tecnologia está evoluindo, está crescendo, e novas formas também. Então, eu fico muito feliz. Teve uma reunião que eu participei que tinha gente do Acre, né, do Nordeste, do Sul, tudo ao mesmo tempo. E a gente parou assim uma hora. Gente, vocês têm noção se a gente fosse trocar tudo e resolver e ter como meta e projetos daqui, que a gente está tendo aqui, a gente não teria essa oportunidade de ter essa troca, e é o que acontece, né? Então, a gente precisa, claro, que nada, né, vai substituir o contato físico, nada. Mas eu acredito que, principalmente no momento de dificuldade, como você colocou, né, os grandes filósofos aí da história da humanidade já, né, dizem,
sempre depois de um momento de dificuldade, momento de crise, a gente cresce. Sempre, sempre, sempre. Né? E a gente cria laços, sempre depois de um momento de crise. Né? Criar laço é diferente de criar nó, né? Nó é uma coisa, né? É laço. Aí, como eu estava falando, tem um livro que eu aconselho todo mundo a ler, que né, muitas pessoas leram enquanto eram crianças, enquanto criança, que era esse aqui, ó. Né? Que para mim é um grande... O Pequeno Príncipe. Né? É um grande clássico aí da filosofia, né? E que tem um trecho que ele diz o seguinte, ó, que é justamente isso, que eu acho que como igreja a gente precisa fazer, que é o diálogo entre o menino, né, e a raposa. Né? Ele diz assim, ó, criar laços, sim, criar laços, exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente a 1000 outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidade de mim. Não passa teus olhos de uma raposa, igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim um no mundo, e eu serei para ti um no mundo. Então, que a gente crie laços. Né? Que a gente crie laços para, a partir desse momento, a gente observar que o outro é a pessoa mais importante da festa da vida da gente. Eu sempre digo muito isso no hospital. Eu sou palhaço de hospital também, né? Faço, como né, foi falado aí. E dentro da palhaçoterapia, sempre eu vejo isso. Aquela pessoa que está na minha frente, eu não estou vendo a doença, né? Porque a gente muitas vezes olha a doença e esquece que tem uma pessoa. Como a gente de pastoral, né? A gente vê a doença e esquece ali que tem uma pessoa. Eu sempre olho aquela pessoa como uma pessoa, o convidado mais importante da festa da minha vida. Né? Aquilo que a gente falou, tanto de São Tomás como de Santo Agostinho. Né? Amar e fazer com o outro que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Então, é fácil, né? Eu acho que a receita, a fórmula existe. É porque, como ser humano, a gente vai caminhando e muitas vezes, quando eu falei no início, a gente vai esquecendo de olhar a nossa própria essência. A gente vai esquecendo daquilo que é importante, que é relevante na nossa vida. Né? E por isso que sempre a gente precisa olhar para a gente, né? Ter esse momento. Né? Uma vez uma pessoa disse assim, por que é importante a gente parar um pouquinho, né, nesses momentos, né, de oração. A oração, minha gente, é muito importante, porque ela faz uma conexão não só, né, consigo mesmo, mas com os outros, né? A gente precisa acreditar nisso. E ela faz bem para a nossa saúde também. Também, né? Tem pesquisas que mostram, eu sempre gosto de falar isso, que quando a gente fala, né, de oração, sempre vem a coisa assim, porque é da igreja. Não. A ciência comprova isso. Teve uma pesquisa que foi realizada com ressonância magnética, com pessoas que praticaram momentos de oração. E o que descobriram? Que depois que você passa por um momento de oração, porque a gente pode fazer tudo isso, mas não pode esquecer da oração. Não pode esquecer da oração. Quando a gente faz a oração, pratica a oração, vivencia esse momento de oração, o trânsito intestinal da gente fica ok. A capacidade cardiorrespiratória fica ok. A imunidade da gente aumenta. A atividade cognitiva aumenta. E essa partezinha do cérebro da gente, essa partezinha daqui que a gente chama de lobo frontal, ela fica ativada. Coisa que a gente só observa em pessoas felizes. Resumidamente, o que é que a oração faz na sua vida? Faz com que você se torne uma pessoa mais feliz. Então, não podemos esquecer da oração. Nunca, 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 nunca. Principalmente no momento de crise. Então, se a gente quer passar pela crise e quer vivenciar esse momento e depois sair pessoas diferentes, a gente precisa também, né, não esquecer desse combustível que é tão importante na nossa vida, que é a oração. Acho que está desligado o microfone. Eu tinha esquecido que tinha desligado. É muito importante isso que você colocou, né, com relação à força o poder da oração, né, em nossas vidas, em todos os sentidos precisamos orar. Precisamos orar para pedir a Deus força, né, e também orarmos para poder agradecer, né, as coisas boas que Ele nos proporcionou e também agradecer por nós termos conseguido, né,
resolver situações complexas, né, da nossa vida. Mais alguém quer fazer alguma? Porque nós falta 5 minutos para terminar a palestra. Tem alguém mais? Então, Bruna, eu gostaria assim que se você deixasse o seu contato, porque uma das que faz parte da nossa pastoral da saúde, a gente lida muito com a questão da morte, né? E outros temas aí que você abordou que interessam a pastoral da saúde, se tem como você deixar o seu contato de e-mail ou telefone. O seu som não está saindo. Oi. Pronto, eu posso colocar aqui o e-mail no chat, né, Pronto, eu botei aqui, ó, bruno.severo@ufpe.br. Pronto, acho que sim. Eu agradeço, né, e espero ter mais oportunidades de realizarmos as palestras com você, como já coloquei lá no WhatsApp para você, né, do interesse, né, da Pastoral da Saúde. E quero agradecer a todos que estão presentes e já, né, me faltou a palavra, gente do céu. Mas assim, né, vamos então entrar em oração, né, pedindo ao envio ao Dom Liro, mas antes disso, na verdade, é programado assim, a gente escolher, ver os nomes, né, que se disponham a participar da Assembleia eletiva daqui a pouco, no outro link, que são para as coordenadoras. Mas estou vendo que são poucas que estão presentes, então deu um problema, elas não conseguiram acessar, elas estão me enviando mensagem, então vou ter que resolver essa situação com elas para nós podermos entrarmos no próximo evento aí da reunião. Né? Para acontecer a Assembleia tem que ter a presença das coordenadoras, né? Para acontecer a eleição. Então, mais uma vez te agradeço, tá, Bruno? Foi de muita valia, muito assim, grandeza, né, o que você nos colocou aí. Obrigado por nos proporcionar essa formação de hoje. E, então, eu quero passar para o Dom Liro e o Padre Cassiano, não sei como vocês se combinaram aí, fazermos o envio. E depois, lá na reunião, Dom Liro, não sei, o Padre Cassiano não vai poder ficar, né? Mas acredito que o Padre Valcir vai entrar. Ele disse que ia tentar conseguir entrar para nós fazermos o envio no finalzinho lá da nossa eleição. Com vocês. Muito bem. Então, da nossa parte também a gente quer agradecer o Bruno pelo momento muito enriquecedor de troca de experiência, muito importante isso. Uma linguagem simples, mas muito profunda. É isso que ajuda no entendimento e nas pessoas para seguir o seu trabalho, a sua missão de levadores de saúde a mais pessoas, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Esse é o desejo de Jesus e ele passa esse compromisso também para nós, como seus discípulos missionários nesse sentido. Por isso eu digo que a missão, ela nasce no coração da Santíssima Trindade, de onde recebemos o chamado para sermos testemunhas do amor no mundo. Em Cristo, somos enviados a anunciar a boa nova do reino de Deus entre nossos irmãos e irmãs. O coração da missão está fundamentado no coração missionário de Jesus Cristo. Missão é sempre uma ponte de amor entre os seres humanos. Não há missão se não ousamos sair de nós mesmos e a partir do encontro com o outro.
E este encontro acontece a partir da realidade em que nossos irmãos e irmãs vivem. Deus é quem conduz nossos passos e caminhos. Por isso, partilhar seus dons em favor de todas as pessoas. O missionário é aquele que partilha seus dons em favor da humanidade sofredora. Ele sabe que os dons que possui não são seus, mas sim presentes de Deus a serem ofertados a cada irmão e irmã que encontrar pelo caminho da vida. Em uma sociedade que oferece muitas vezes presentes ilusórios, o missionário ele é chamado a ofertar generosa e pacientemente os dons nascidos do amor de Deus para cada filho e filha, que conduzem cada um ao caminho do amor, da paz e da esperança. Fazer da missão uma oração, como foi lembrado também neste encontro. A vida espiritual de todo missionário é alimentada pela oração. Quando a vida espiritual missionária deixa de ser oração, a vocação se torna apenas um ativismo que termina no desânimo, abandonando pelo caminho as sementes que trazia guardadas no coração. Na oração, o missionário faz a sua vida uma entrega total de si mesmo aos planos divinos, na sua vida e na vida de todos aqueles que lhes são confiados ao seu cuidado e ao seu amor. Missão é sempre um chamado para a evangelização, na qual o amor anunciado seja fonte de vida em plenitude no coração da humanidade, que busca cada dia a fonte verdadeira da água viva, que é Jesus Cristo. Que todos os líderes, agentes da Pastoral da Saúde, pessoas que trabalham em defesa do bem, possam encontrar em Jesus o exemplo a ser seguido, o modelo de vida que é universal para todas as pessoas realmente no mundo inteiro. Então, antes de pedir a bênção do nosso bispo para concluir esse momento celebrativo, a gente canta esse refrãozinho assim. A bênção vamos pedir no fim da nossa oração, que Deus proteja nós todos e faça nossa união. Que Deus proteja nós todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Quero então pedir que Dom Liro faça o momento agora da bênção para todos nós aqui reunidos pela intercessão de São Camilo. Muito bem. Só para eu me situar, nós vamos entrar em seguida no outro link, mesmo que não haja eleições devido a o pessoal não poder, vamos dizer, entrar no link. Mas então, nosso muito obrigado ao Bruno, à Madalena, ao Padre Cassiano, a todos que estão nos auxiliando para esta formação que tivemos nesta manhã. Então, a gente sempre se dá conta que muitas vezes temos pressa, né? Pressa para ver, né? A vida é um tanto agitada, né? Mas também nós vamos dando conta de que podemos fazer diferente, dar importância àqueles momentos que são nossos, né? Cuidado conosco mesmo, né? Como diz o Papa Francisco, se a gente não está entusiasmado, não pode entusiasmar ninguém. Se a gente não tem saúde, também não pode passar dicas, orientações para os outros. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Camilo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Então, vamos para a próxima. Então, vamos acessar o próximo link, que será às 10h30.